When he received the stab. Fala, seus mal diagramados! Sempre dissemos aqui nesse canal que o governo Bolsonaro é formado pelo pior tipo de falsário, salafrário, estelionatário, criminoso e mentiroso que existe no Brasil. São pessoas que já zeraram o Código Penal em todas as áreas. Mas, ironicamente, essas pessoas também são aquelas que desdenham do ensino universitário. Mas por que eles desdenham? Eles desdenham porque eles próprios não são capazes de ter um currículo bom, de ter um currículo cheio de referências interessantes. Então o que eles fazem? Eles vão lá e mentem sobre a própria formação. Tivemos recentemente aí o caso do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, que fez uma grande invenção no próprio Lattes, citando especializações que ele nem sequer tem. Mas ele não está sozinho nesse caso. Historicamente, o governo Bolsonaro é formado por gente que mente no próprio currículo. Tivemos já o Vélez Rodrigues, que foi ministro da Educação antes do Weintraub, o Salles, que falou que era formado em Yale, e a Damares, que disse que tinha especialização em Direito da Família, mas depois acabou falando que essas titulações haviam sido dadas por Jesus Cristo, nosso Senhor, e vocês vão ver aqui. Muito se falou no novo ministro da Educação, mas a gente não pode esquecer que na última semana também pintou um plágio dele. Juiz Sérgio Moro, não, ministro, não, colaborador da revista Cruzoé, Sérgio Moro, que teria plagiado, não, plagiou um artigo da Conjur. Sérgio Moro disse que a culpa não foi dele. Foi sim de uma aluna que o ajudou a plagiar e a escrever esse artigo. A aluna se chama Beatriz Emerick. E o advogado que teve seu texto copiado foi o Marcelo de Lemos. Bom, aí eu vou ter que dar razão pro Conge, porque eu não acredito mesmo que o Sérgio Moro consiga escrever mais do que um tweet. E muito menos eu acho que ele gostaria de ler algo mais complexo do que escrever 3 linhas, né? Eu tenho certeza sim que foi a aluna dele que cometeu esse plágio. Bom, isso deixa muito claro que não adianta ele, Sérgio Moro, Deltan, Dallagnol, tem essa carinha aí que só trampam com a mulher no Dia dos Namorados, uma vez por ano, que eles não possam ser tão picaretas como o Luiz Miranda, o USA. Sim, eles são picaretas também. Não tenho provas, tenho convicções. Não, temos provas e estão aí na mesa. Uma coisa que esse governo consegue sempre é piorar quando substitui um ministro. Sempre que o governo Bolsonaro dispensa um ministro, um secretário ou algum integrante ali do governo, a gente pensa, poxa, agora vai ficar muito pior do que já era, né? Mesmo quando o caso envolve o Abraham Weintraub, uma pessoa que é difícil encontrar outra pior. Mas conseguiram encontrar uma pessoa que não pode ser pior que o Abraham Weintraub, mas é mais mentirosa. Ela, ao menos até agora, provou que todas as especializações constadas ali no Lattes eram de mentira. Ele falou que tinha pós-doutorado na Alemanha, o reitor lá da Universidade de Wuppertal falou, não tem. Falou também que tinha doutorado na Universidade de Rosário, na Argentina, e o reitor também se manifestou e falou que não, ele tomou bomba da banca. O Carlos Alberto Decotelli, que já está aí numa situação mais ou menos de ex-futuro ministro, está provando que esse governo consegue sempre se superar na ruindade, né? Além disso, existe uma suspeita de plágio na dissertação que ele fez aqui na FGV em 2008. O Causabé Decotelli diz que se for provado que ele realmente plagiou essa dissertação, ele vai lá e arruma no Lattes, não tem problema nenhum, né? A questão é que assim, era muito fácil descobrir se o cara tava mentindo ou não. Bastava ali o presidente pedir pra ABIN dar uma olhada em um pente fino no currículo do cara e pronto, resolvia a situação. Não precisava expor a pessoa ao ridículo e o próprio governo a esse ridículo, sendo possível fazer algumas ligações para as universidades que ele dizia ter especializações. Mas isso não foi feito.
O presidente acreditou na palavra do Decotelli, que deve ser mais um daqueles amigos dele do exército, e no fim das contas tá aí tendo que fazer essa operação abafa. E mesmo antes de assumir o ministério, o Decotelli já colocou no próprio Lattes esse cargo como uma experiência que ele teve profissional. Que bom, né, Decotelli? Talvez tenha que tirar em breve também. Logo mais, o teu currículo não vai ter nada. Vai ter apenas um ensino à distância pelo Instituto Universal Brasileiro, que se a gente for lá e pesquisar realmente, vamos descobrir que você foi repetente ainda nesse caso. E durante o dia ainda descobriram que o Decotelli mentiu muito mais no currículo apresentado. Segundo fontes da Universidade de Wuppertal, na Alemanha, ele também não foi verdadeiro quando disse que havia feito uma pesquisa financiada pela empresa Crony. Na verdade, ele apresentou o projeto dele para fazer a pesquisa e a empresa disse: Não, obrigado. Passamos, achamos interessante até, mas não estamos a fim de ajudar você não, meu irmão. Vai tocar sua pesquisa no Brasil. Mas mesmo com a negativa, o que o Decotelli fez? Ah, quer saber? Se a galera me desprezou, eu vou colocar no meu Lattes mesmo assim que eu fiz a pesquisa com eles. Quero ver os caras reclamarem. Agora estão reclamando, Decotelli. Decotelli mentiu ainda sobre ter sido professor da FGV. A FGV, em nota, falou que não, ele não foi professor da instituição e que ele simplesmente estudou lá. Isso pode ser mais um daqueles desejos, né? Como o Wilson Witzel, que disse que tinha estudado em Harvard, depois foi descoberto na mentira e saiu com aquela desculpa. Não, é um desejo que eu tenho, por isso que eu já coloquei no meu currículo. Talvez esse também fosse um desejo do Decotelli, dar aula na FGV, quem não gostaria, não é mesmo? Só que ele ainda não realizou. Fica para a próxima, fica no currículo também. E se já não bastasse todas as inconsistências no currículo do ex-futuro ministro que nunca foi sequer apresentado oficialmente, ele ainda contou lorotas sobre a atuação dele na carreira militar. O Decotelli foi só uma espécie de temporário dentro da Marinha, mas ele colocou lá no Lattes que era um oficial da reserva sim. O que, na visão de vários militares, soa como um exibicionismo exagerado. Para quem quer entender, é mais ou menos como se o Buckethead, que foi contratado para uma turnê do Guns N' Roses, colocasse lá no currículo dele que havia fundado a banda. É mais ou menos isso. É você exagerar de uma maneira absurda por ter sido temporário na Marinha e não uma pessoa com formação em alguma escola militar, porque ele não passou em escola militar, ele não passou em um concurso, ele foi só chamado para cumprir ali uma função específica temporária e depois vazar e continuar mentindo sobre as glórias acadêmicas que ele conquistou. E não adiantou mentir tanto assim, porque o currículo foi totalmente desmentido, mostrando que o senhor Decotelli tem algum problema, né? Talvez precise de um tratamento aí para parar de mentir, porque realmente ele tem uma obsessão por contar lorotas sobre a própria carreira, sobre a própria vida. Não sei nem se o nome dele é Decotelli de verdade. E aí ele reconheceu que não dava mais para continuar, entregou a carta de demissão. Espero que o presidente aceite, se já não aceitou neste momento, porque a gente sabe muito bem que neste governo, quanto pior, melhor, e é capaz até dele gostar de ter um ministro que foi ali um enganador, já que o próprio presidente foi um enganador na Câmara por 30 anos, né? Pois vamos falar de Vélez Rodrigues, o Fezes Rodrigues. Alguém lembra dele? Acho que nem ele lembra que passou pelo governo Bolsonaro, mas ele esteve ali, foi o primeiro ministro da Educação indicado por Olavo de Carvalho. E o Vélez Rodrigues também tinha essa mania de dar uma turbinada no currículo, como fez o Decotelli. Só que ali ele tinha uma menina chamada Tabata Amaral, a batata liberal, que naquela peleja que teve com o Vélez, acabou com o senhorzinho ali de 70 e poucos anos, mostrando que eu acho que nem na calçada de uma universidade essa pessoa passou. Dá foco para o fato de já terem se passado 3 meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico.
Mas entre as acusações sobre as mentiras do Vélez, estão 20 imprecisões em artigos de livros que ele não escreveu e também coisas que ele escreveu em revistas, em lugares, veículos de comunicação que não eram científicos, tipo um Terça Livre ou uma revista Cruzoé. Já que para ele não foi tão grave isso, eu também vou começar a turbinar o meu currículo com livros que eu admiro e que gostaria de ter escrito. Vou colocar ali no meu currículo, a partir de agora pode entrar no meu Lattes. Quem sabe eu não ganho uma vaga nesse governo, né? Nunca é tarde pra sonhar. O Vélez Rodrigues não tinha 70 e poucos não, tinha 84 anos quando ganhou a cadeira de ministro da Educação. Então eu tenho mais uns 10 anos aí pra tentar isso. E falando em branco, que falseou o currículo e não sofreu represália nenhuma, temos o caso do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente e integrante do Partido Novo, também foi secretário do Alckmin aqui em São Paulo, Alckmin que é do PSDB, a gente não pode esquecer de citar esse currículo dele, né? O ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro disse que era formado em Yale num texto que ele escreveu para a Folha de São Paulo lá em 2012. Aí foram pesquisar, ver como que era essa formação do Ricardo Salles em Yale e descobriram que na verdade ele não tinha esse diploma que seria aí na área de direito público, o que é uma ironia vindo de uma pessoa que desrespeita completamente a relação do Estado com as entidades privadas. Provavelmente Ricardo Salles é uma pessoa que nem sequer pisou em Connecticut, que é onde fica Yale, né? Eu até tentei procurar algo que me ajudasse a fazer uma piada sobre Yale e sobre Connecticut, mas não encontrei, porque é um daqueles estados pouquíssimo interessantes dos Estados Unidos, não tem um grande artista ou um artista muito ruim para eu zoar e nem sequer um time da NFL. Então vou ficar devendo essa piada relacionando Connecticut com qualquer coisa que fizesse o Ricardo Salles passar mais vergonha aqui. E além disso, o Ricardo Salles tem um currículo aí que é um pouco contraditório para uma pessoa que assume o cargo de ministro do meio ambiente ou da destruição desse meio ambiente. Porque quando era secretário do governador Geraldo Alckmin, do PSDB aqui de São Paulo, ele foi acusado de falsificar mapas hidrográficos para ajudar a iniciativa privada a fazer aquela exploração das águas do estado com poucos problemas. E agora, como ministro do meio ambiente, eu nem preciso citar aqui os vários crimes que ele cometeu, como por exemplo, desmobilizando completamente o IBAMA para fazer fiscalizações. E isso, claro, abre aí a possibilidade de destruição do meio ambiente de uma maneira sem precedentes no Brasil. Mas claro que o Ricardo Salles não assumiu esse erro de colocar Yale como formação acadêmica e disse que era aí um equívoco da própria assessoria de imprensa. Bom, eu pelo menos aprendi algo com ele. Nunca assuma os seus erros. Então, aquela vez que vocês viram por aí que eu era formado em Princeton, não é culpa minha, não é mentira minha, é mentira da minha assessoria de imprensa que esqueceu que na verdade o meu bacharelado foi feito na Unichurrasco aqui de Ferraz de Vasconcelos. Todos nós aqui já escutamos a frase que se você mentir, Deus castiga, hein? Mas não pra Damares Alves, que não tá nem aí, apesar de ser terrivelmente evangélica, não está muito preocupada em mentir e criar fatos e ficções sobre sua vida é um tanto entediante. A ministra de fiscalização do e útero alheio, ela deu uma inflada também no seu currículo. Ela ficou conhecida pela fanfic do Jesus na goiabeira, você lembra disso? Ali no começo do governo Bolsonaro, né? Parece que faz muito tempo, né, galera? Parece que faz uns 10 anos, mas não, aconteceu há 1 ano e meio. Ela também resolveu dizer que fez muitas coisas que não aconteceram. E se você for dar uma esmiuçada, acho que no currículo de verdade dela, talvez ela não tenha passado ali da escolinha dominical da igreja. Talvez isso seja a única coisa que ela prestou. A ministra chegou a divulgar por aí que ela era advogada, mestre em educação e em direito constitucional e da família. Mas ao ser questionada onde a Damares havia conseguido tantos títulos desses acadêmicos, né? Diferentemente dos nossos aqui na Terra, que são títulos seculares, você tem que ir para uma universidade, fazer provas, ter créditos, doutorado, pós-doutorado. Estamos sabendo toda essa história. Ela disse que não.
No caso dela era diferente. Por ser uma evangélica muito fervorosa, ela tinha conseguido de Deus, na igreja, todos esses títulos pelas palestras que ela tinha falado. Eu também fiz algumas palestras sobre empreendedorismo e música. Talvez eu possa apresentar o meu doutorado de economia, de música também, né? Se a Damares conseguiu, eu também posso. E olha que no governo Bolsonaro tem muita gente mentindo e inventando currículo. A doida Damares conseguiu fazer uma das desculpas mais ridículas que a gente já viu nesse governo. E olha que a concorrência é forte. Outro integrante do governo que tem se esforçado muito para aparecer nos últimos dias é o Gilson da Sanfona, ex-forró da brucelose e atual presidente da Embratur. Depois de ter atuado como fiscal do rabo alheio, depois de ter tocado Ave Maria numa live com o excrementíssimo presidente, agora ele demonstra que de fato é uma pessoa preparada para o cargo de presidente da Embratur. Ele realizou um vídeo ali em que ele fala aquele inglês que parece ter sido aprendido na mesma escola de idiomas onde estudou Eduardo Bolsonaro. Why he didn't have a change and he country that we have lots of gastronomy, we have lots of natural resources, we have very clean and warm waters on the beaches. E vai mostrando ali o preparo que ele tem para o cargo, né? Compara o Brasil à Austrália, fala de uma maneira mambembe e também depois acaba se descontrolando nas redes sociais quando é criticado, o que também é normal quando se trata de pessoas que integram esse governo. E essa dificuldade que ele demonstra no inglês também é algo interessante e positivo para o governo Bolsonaro. Por quê? Porque quando o Jair assumiu a presidência, ele disse que daria prioridade para os cargos técnicos. E no caso, o Gilson da Sanfona lembra muito um técnico mesmo. Tipo Joel Santana falando inglês quando era técnico da África do Sul. Não mentiu, nosso presidente mais uma vez contou a verdade. E claro, como em outros casos, o Gilson se vitimizou nas redes sociais quando virou chacota generalizado. O Marcelo Adnet foi lá, fez uma piadinha sobre o Gilson e ele respondeu o humorista falando: ah, então você é preconceituoso porque eu falo inglês com sotaque nordestino. Você tem alguma coisa contra nordestino? Hã? E os patrocinadores desse Marcelo Adnet? Olha o que ele tá fazendo, ele tá sendo preconceituoso. Gilson, não força a barra, né, Gilson? Você tá contando duas mentiras aí. Primeiro, que o problema não seria o seu sotaque. O problema aí seria todo o resto. E segundo, que não existe sotaque nordestino. Você, como um nordestino, deveria saber isso. Cada um dos 9 estados da região tem seu sotaque próprio. Então, você mentiu 2 vezes nesse caso. E ele ainda tenta ali fazer aquela carteirada com o próprio currículo quando responde o Marcelo Adnet. Ele fala: eu sou veterinário. Bom, talvez seja, vamos dar uma olhada aí, né? Tem que pesquisar direitinho pra saber se é veterinário mesmo ou não, porque nesse governo a gente nunca sabe se o currículo é verdadeiro ou se ele foi marombado, anabolizado. Mas se ele é veterinário, parabéns, Gilson. Pra trabalhar nesse governo, realmente é muito bom saber lidar com animais. Você tá certo em ter essa especialização, essa formação universitária. E esse é um governo interessante, né? É um governo interessante porque você tem um presidente da Embratur que é veterinário e não sabe falar inglês. E você tem um ministro da Saúde que é paraquedista, que não deve nem saber dar cataflã pros próprios filhos. Tá muito bom esse governo mesmo. É um governo de técnicos, né? Técnicos meio ruins, tipo o Candinho, mas não deixam de ser técnicos, né? Bom, se você gostou desse vídeo, sabe que tem uma forma de nos apoiar. Com R$5 você consegue nos apoiar e fazer com que a Galãs Feios continue a buscar falhas, imperfeições, coisas engraçadas, ironias, deboches, ódio festivo dentro do governo Bolsonaro. Enquanto meu gato Mia aqui atrás, ele também está pedindo para você nos apoiar. Tem aqui o link no primeiro comentário de todos os apoios que você pode fazer para a Galãs Feios continuar. Isso é de suma importância, porque a gente não tem governo nos bancando, não temos nenhuma grande empresa privada, não tem pai rico, não tem família rica, não tem nada. Então, dependemos de você também. Muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like, pelo seu comentário, que você, tenho certeza, já deu. E também nos siga nas outras redes sociais: Facebook, Twitter,
Instagram. Hoje também é um dos últimos dias para você se inscrever no curso do Eduardo Moreira gratuito. Ele vai dar uma aula agora no dia 2 de julho, na quinta-feira às 20 horas. Por esse link aqui embaixo também, você consegue se inscrever de graça para aprender a tomar mais cuidado com seu dinheiro e não levar aquelas lambadas dos bancos e das corretoras. Para vocês todos ainda que não falseiam com o currículo, não dão aquela turbinada, porque eu vou começar a fazer também, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão!